Cristãs a todos os irmãos do Brasil e no mundo, sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante Brasil. Bem, estamos analisando aí o livro, a historicidade do livro Uma Outra Herança Reformada, onde os autores enaltecem Sebastian Castelli. Mas não é só os autores que exaltam Sebastian Castelli. Eu já vi artigos aí, né? Até em site apologético que diz que exalta mais, tem mais consideração por Sebastian Castelli do que pelos próprios reformadores. Mas que coisa, né? A gente vê umas declarações assim, por exemplo, nesse livro do mesmo autor, né? Leandro Thomas de Almeida. Olha só, é necessário que queimar os hereges. Olha o que está escrito aqui na página 14. Olha só. Você segura aí na sua cadeira. Calvino não sabia conviver com a diferença, e Castellium tomava a habilidade de tolerar o diferente, como a mais fundamental das virtudes cristãs. Este livro deixa que Castellium diga com as suas próprias palavras que a gentileza e a tolerância são mais importantes do que a ortodoxia. Você acredita nisso ou não? Quer dizer que... Vamos ler de novo? Esse livro deixa claro que Castelli diga com suas próprias palavras que a gentileza e a tolerância são mais importantes que a ortodoxia. É mesmo? Tem que ser assim? Jesus. O amor, a tolerância... tem que falar mais alto, então, do que a ortodoxia bíblica? A gente tem que ter cuidado. É por isso que eu digo para vocês que tem muita mentalidade liberal por aí. A gente tem que saber o que a gente está lendo, quais são as fontes que a gente busca. Entendeu? Porque o que importa não é a doutrina bíblica. Não importa como eu penso sobre Deus, o que importa... é o amor, é a tolerância. Olha, isso aí é um discurso da esquerda, ok? A esquerda pensa dessa forma. Não importa, olha, veja bem, deixa as diferenças para lá. O que importa é o amor. Esse diálogo é esquerdista. O mais importante, a Bíblia diz que é a doutrina. A doutrina bíblica é que vai te salvar. Se você não conhece Deus e a Jesus Cristo, você não pode ter a vida eterna. Se você entende errado a Deus e a salvação, você vai pegar um trilho que não vai sair lá. Entendeu? É por isso que você precisa, meu querido, começar a ler livros de contraponto, do contraditório, daquilo que você costuma não ler. Por exemplo, eu não leio porque eu não gosto de livros calvinistas, por exemplo. Meu querido, então você vai se comportar como esquerda, como esquerdista? Marxismo desmascarado. Eu não vou... Um esquerda não vai ler nunca um livro desse. Desmascara o marxismo. Eu sou esquerda, não vou ler um livro desse. Por quê? Porque muitos têm a mente fechada. Então, ele não vai ler. É assim que você vai se comportar? É assim que a Bíblia ensina? A Bíblia diz para examinar todas as coisas e reter o que é bom. É por isso que eu recomendo para vocês A Providência Secreta de Deus, e livro escrito por John Calvino, onde ele refuta Sebastian Castelli, que é exaltado no livro Uma Outra Herança Reformada. Castelli era muito bom em falar em tolerância, mas era muito fraco de Bíblia, hein? Muito fraco de Bíblia, muito fraco. A ponto de não acreditar em alguns livros da Bíblia Sagrada, como o livro de Cantares, por exemplo. Não, que é isso, esse livro aí não é de Deus, não. Aqui está o problema, meu querido. Você está disposto a ouvir o contraditório? Você está disposto a ouvir a verdadeira historicidade sobre os fatos? Você está disposto a ler aquilo que você não quer ler? Porque, veja, pegar um livro deste aqui, que maia, né, o calvinismo na Europa, é fácil.
Eu tenho esse livro. Esse livro aqui é de 1942, filha, em edição portuguesa, originalzão. Uma consciência contra a violência, onde o senhor Stefan aqui, ele faz umas declarações, meu amigo, olha só, vou ler uma aqui para você, olha só que interessante a declaração do senhor Stefan Zweig, falecido já, aliás, ele, falecido não, né, ele se suicidou, essa que é a verdade. Ele foi um intelectual austríaco que viveu aqui no Brasil, fugido da Segunda Guerra Mundial por ser judeu, mas ele acabou se suicidando, né? Infelizmente. Mas ele diz aqui, olha, a editora Guanabara da época, né? Olha só o que ele chega a declarar aqui, assim como muitas pessoas que odeiam os reformadores protestantes. Que incoerência, Jesus. As seitas, elas exaltam seus líderes. Os evangélicos atuais defamam, depreciam, odeiam. Só por Deus. Olha só o que está escrito aqui na página 19. Como se você não tivesse erros, né? Você é isento de erros, né? É lógico que os reformadores erraram, não eram profetas. E até os profetas erraram no Antigo Testamento. Agora, veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. História é uma coisa, né? E inventar histórias é outra coisa, tá bom? Mas olha só o que ele diz aqui na página 19 do livro dele, que serve como fontes para muitos apologistas, historiadores. Olha só o que ele diz aqui. Também o século XVI, ainda que exaltado, tal como é o nosso, em suas ideologias, conheceu almas como estas, livres e incorruptíveis. Lendo-se as cartas dos humanistas daqueles dias, sente-se fraternalmente uma profunda tristeza pela desordem do mundo causado pela violência. Sofre-se comovido o horror de muitas almas diante das proclamações estúpidas, espalhafatosas dos dogmatistas. Olha lá, ele está falando dos reformadores. Ó. Dogmatistas, com os quais cada qual deles anuncia: o que ensinamos é verdadeiro e o que não ensinamos é falso. Então, né? Os reformadores eram intolerantes, né? Porque, veja, eram dogmatistas. O que ensinamos é verdadeiro e o que nós não ensinamos é falso. É lógico que os reformadores não eram inerrantes, né, queridos? Erraram em alguns pontos, sim. Até em questões de doutrina. Isso é lógico. Agora, dogmatistas, se defender a Bíblia, vamos lá então, o que diz aqui? Que horror esses cidadãos cosmopolitas perante esses desumanos reformadores, olha que coisa, desumanos reformadores da humanidade, que irromperam com seu mundo crente na beleza e com a boca espumando proclamam suas ortodoxias. Que profundíssima repugnância causam esses Savonarolas, Calvinos e John Knox, que pretende dar cabo da beleza da terra e transformá-la em um seminário. Com trágica e clara evidência, todos aqueles entes sábios e bondosos reconhecem a desgraça que esses disputadores frenéticos vão lançar sobre a Europa. E já ouvem por trás destas palavras fervorosas tinirem as armas e pressentem neste ódio a guerra que se aproxima, a guerra terrível. Puxa vida, né? Você lê isso daqui e fala, meu, caramba, é verdadeiro isso aqui. O Stefan Zweig, ele era um romancista austríaco, ele não era um historiador, tá? Ele entrou no campo aqui porque quis entrar, mas ele não era historiador. Era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito influente. Ele vendia livros de casa em casa, né? Que nem assim no Jeová aí. Era uma pessoa muito esforçado, venceu, chegou aqui numa terra distante, no Brasil, mas, meu amigo, o que está escrito aqui, nada mais pode estar longe da verdade. Entendeu? Que profundíssima repugnância causam esses Savonarolas. Ou seja, coitado, nem Savonarola,
que fazia parte da igreja cristã, fazia parte da igreja de Jesus Cristo, porque o evangelho nunca morreu, né? As portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Mas nem Savonarola escapou da pena desse romancista aqui. E é usado como história. O pessoal escreve artigo usando ele como fonte. Então eu vou dizer para vocês, ó, querido, se você quer aprender realmente história, não só leia um ponto de vista. Leia o outro ponto de vista ou contraditório, para que você não seja enganado. Amém? Deus abençoe a sua vida e vamos prosseguir os nossos vídeos sobre este assunto. Deus abençoe.